There used to be an angel. Pessoal, estamos começando as nossas aulas online diante de toda a situação que vem ocorrendo. O curso Teorema não quer deixar os seus alunos sem aula, sem preparação. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente está se esforçando ao máximo para conseguir manter as nossas atividades e os nossos estudos diante da preparação para o Enem. Bom, dando sequência no nosso conteúdo, nós temos aqui período pré-colonial na história do Brasil. Não se esqueça, quando a gente tem o termo pré, isso significa antes. Quando nós temos colonial, colonização, isso significa tomar posse. Então, lembrem, esse é um período que antecede o momento em que os portugueses tomam posse do território brasileiro. Inicialmente, quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, através de Pedro Álvares Cabral, eles não deram muita bola para o Brasil. Não se preocuparam em exercer o domínio sobre o território brasileiro, pois estavam mais preocupados em manter o comércio com as Índias. Foi em 1498 que o Vasco da Gama chegou às Índias. Os portugueses, desde 1415, estavam se aventurando em diversas expedições marítimas para conseguir atingir esse grande objetivo. Faz pouquíssimo tempo que eles alcançaram. Então, eles estão muito empolgados com todos os lucros que podem obter junto ao comércio das especiarias indianas. Portanto, não deram muita bola para o Brasil. Até porque havia uma cultura metalista de que o enriquecimento poderia ocorrer através do acúmulo de metais preciosos. E logo que chegam aqui, esses portugueses não encontram metais preciosos. Então, como eles não encontraram metais preciosos, como poderiam obter muitos lucros nesse comércio com a Índia, não deram bola para o Brasil. É por isso que eles chegam aqui em 1500, mas só vão se preocupar em efetivamente tomar posse do território 30 anos depois, tá? A partir ali de 1530. Características desse período pré-colonial, em que os portugueses já estão no território, mas ainda não começam o processo de tomada de posse, ou colonização. Extrativismo vegetal, eles vão se dedicar a explorar madeira, advinda do pau-brasil, uma árvore avermelhada que eles extraíram, inclusive uma tinta vermelha do seu interior, uma madeira de grande valor de comércio, e como tinha em grande quantidade no território brasileiro, ela passou a ser explorada. Isso vai dar início, dentro do caráter monocultor, ao primeiro produto em grande evidência que vai ser explorado no nosso território. Alguns, inclusive, usam o termo, período do ciclo da madeira. Bom, nós temos aqui a utilização da mão de obra indígena. Nesse contato dos portugueses com os índios, a gente vai perceber que houve um processo de escravização, mas o que vai prevalecer nesse período vai ser principalmente o escambo. Lembrem, os índios vão ser, digamos que, colocados a trabalhar e convencidos a trabalhar em troca de pequenas quinquilharias, pequenos objetos como espelhos, machados, pentes. Para os portugueses, assim como para nós, esses produtos eles não tinham grande valor. Mas para os índios, como se tratavam de novas tecnologias, esses produtos encantavam. Para eles eram produtos que tinham um valor imenso. Por isso, inclusive, tem uma polêmica. Poxa, os índios foram ou não foram explorados através do escambo? Depende da interpretação, depende do ponto de vista. Se a gente for observar esse processo do ponto de vista português-europeu, foi uma exploração. Porque os portugueses pagavam os índios com objetos de baixíssimo valor. Porém, do ponto de vista indígena, estes se sentiam muito bem pagos. Então, tem muito essa polêmica, essa questão do ser ou não ser exploração, dependendo do ponto de vista. A decisão de colonizar ocorreu
Pois o comércio com as Índias entrou em queda, todo mundo achou o caminho para as Índias, começou a ir diretamente às Índias em busca dessas especiarias. Isso fez com que o valor dessas especiarias caísse e, consequentemente, não tivesse mais valendo a pena ou dando grandes lucros esse processo. Tá? Nós vamos observar ainda que os espanhóis começaram a encontrar metais preciosos na América, e eu tinha comentado com vocês, né, que tanto Portugal quanto Espanha têm esse caráter mercantilista, metalista. Eles têm essa concepção de enriquecimento através do acúmulo de metais preciosos. E a gente vai observar que os espanhóis já estavam encontrando metais preciosos tanto na região de Zacatecas, localizada no México, como na região de Potosí, na Bolívia. Então, qual é a ideia que os portugueses desenvolvem? Poxa, se os espanhóis estão encontrando ouro, prata no México, na Bolívia, na América Central, na América do Sul, no Brasil também deve ter. O comércio com as Índias já entrou em crise, os espanhóis estão achando metais preciosos próximos do território nacional, então é o momento de tomar posse do Brasil, né? Ainda mais porque constantemente os franceses, ao longo desse período pré-colonial, começaram a invadir o território brasileiro. Começaram a fazer um processo de contrabando da madeira. Então, daqui um pouco, se a gente não coloniza, não toma posse do território, os franceses vão tomar. E em seguida, esses franceses podem, de repente, encontrar ouro e a gente ficar sem nada. É isso que os portugueses começam a perceber, né? E até certo ponto se assustar. Então, agilizam esse processo de colonização do Brasil. Tinham, de maneira fracassada, tentado proteger ou exercer o domínio sobre o território brasileiro através de expedições guarda-costeiras, lideradas por um cara chamado Cristóvão Jacques, 1516, por aí. Porém, elas não deram certo. Não deram certo principalmente pela grande extensão do litoral brasileiro. Era difícil tu conseguir fazer o policiamento de um litoral que é tão extenso, né? Então, percebeu-se que a forma mais efetiva de garantir a posse sobre o nosso território seria colonizando. Ou seja, dividindo o litoral brasileiro em faixas de terra, doando essas faixas de terras para os nobres portugueses que viriam para cá com o objetivo de colonizar, que viriam para cá com o objetivo de exercer o domínio sobre esse território. Então, a gente vai ver aqui que na sequência, quando tem-se início esse processo de colonização, que vai ocorrer com um cara chamado Martim Afonso de Souza, logo já passamos a ter uma relação de pacto colonial estabelecida por Portugal em relação ao Brasil. Dentro desse chamado pacto colonial, Portugal é a metrópole, o Brasil a colônia. E a relação entre a metrópole portuguesa e a colônia Brasil vai se dar através da exploração. O único objetivo da colônia nessa relação é enriquecer a sua metrópole. O Brasil ele era constantemente explorado por Portugal, através de um monopólio forçado. A colônia ela só pode vender para a sua metrópole. E ela também só pode comprar da sua metrópole. Então, dentro desse processo, o que acabava acontecendo é que muitas vezes a metrópole comprava matéria-prima por um preço extremamente baixo e depois forçava a colônia a comprar o produto manufaturado por um preço mais caro. Então, através disso, desse monopólio forçado, que a colônia só pode comprar e vender para a sua metrópole, se estabelece a exploração. Bom, temos ainda o sistema de plantation. E dentro desse sistema de plantation, algumas características são muito importantes a gente destacar aqui, e elas acabam tendo uma importância muito grande, porque o legado, ou seja, a herança que elas deixam, nós podemos sentir até os dias de hoje. Por exemplo, latifúndio. O que é latifúndio? Uma grande extensão de terra, sob domínio de uma única pessoa.
Até hoje, as regiões mais pobres do Brasil se caracterizam pelo latifúndio, pela grande concentração de terras nas mãos de poucos. Nesse período, tinham caras que dominavam faixas de terra que eram maior do que municípios, que cidades hoje em dia, né? E com isso, a gente pode parar e pensar, poxa, se poucos dominavam tantos, significa dizer que uma maioria não tinha nada. Essa diferença social vai acabar sendo uma consequência desse processo de latifúndio. E até hoje nós temos essa realidade ocorrendo no nosso país. As regiões mais pobres do Brasil se caracterizam pela concentração de terras. Monocultura, sempre um único produto sendo responsável pela sustentação da economia e sendo produzido em larga escala, em grande quantidade, nestes latifúndios. Nós temos o período da madeira, depois do açúcar, depois do ouro, depois do café. Então a gente sempre tem um único produto com toda essa responsabilidade de sustentação da economia, monocultura. Além disso, a utilização do trabalho escravo. E aqui a gente tem um outro ponto em que nós podemos perceber todo o legado, toda a herança que é deixada, né, até os dias de hoje. Nós ainda temos o trabalho escravo contemporâneo. A gente sabe da situação do racismo, do preconceito, né, dos negros no Brasil. E a agroexportação, tendo em vista que tudo que era produzido na colônia era enviado para a metrópole, porque o único objetivo da colônia é enriquecer a sua metrópole. Encerramos aqui a nossa primeira aula. Um abraço e bons estudos a todos. There used to be